quando complementar, agrupar ou pagar contribuições em atraso. Nós sabemos da importância hoje, após a reforma, como é importante essa contribuição sendo feita de maneira correta, essa contribuição sendo feita no valor correto. E hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto. Por quê? Porque nós sabemos que com a reforma da Previdência teve algumas mudanças no entendimento com relação ao salário de contribuição. Antes da reforma, era considerado data de entrada e data de saída para falar de tempo de contribuição. Mas com a reforma esse entendimento mudou e nós passamos a falar de efetivas contribuições. Tá? Hoje a aposentadoria virou aposentadoria programada e essas contribuições elas devem ser feitas com muito cuidado. Toda essa informação vai estar no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tá? E é possível verificar nesse CNIS essas situações. Nós vamos estar vendo aqui como esse serviço é um novo serviço oferecido pelo sistema Meu INSS, onde o segurado ele vai poder garantir essas contribuições. Nós sabemos que a Previdência Social ela tem uma das características dela, é o caráter contributivo. Existe a parte assistencialista, né, da assistência social, eu já falei isso aqui em lives que eu fiz, tem vídeos gravados a respeito disso, mas o caráter contributivo é uma das características e pilares da Previdência Social. E o que significa isso? Significa que a pessoa ela precisa contribuir para ter direitos a benefícios do INSS, que nós podemos até listar alguns, né? Que é a aposentadoria, salário maternidade, o auxílio incapacidade temporário, a aposentadoria por incapacidade permanente, que foram os novos nomes do benefício por incapacidade, a pensão por morte. E cada benefício desse exige requisitos, tá? Requisitos básicos. Por exemplo, auxílio incapacidade temporário, além da pessoa ter qualidade segurada, carências, que são os requisitos básicos para todo benefício, ela precisa ter a incapacidade, que é o fato gerador desse benefício. Então, cada benefício do INSS tem o que o INSS oferece para o segurado que contribui, que está em dia com as suas contribuições, que tem qualidade segurada, que cumpriu a carência do benefício, é exigido essas contribuições. E não basta ter só a contribuição em si, é preciso respeitar o limite dessa contribuição. Nós sabemos hoje que o salário mínimo é R$ 1.212 e o teto do INSS é R$ 7.087,22. Então, essa é a margem de contribuição. A pessoa tem que contribuir do valor mínimo ao valor máximo. E hoje, se a contribuição que a pessoa tem no valor mínimo for abaixo do salário mínimo, isso foi muito comum e eu vou dizer as situações que aconteceram. Esse salário, esse período, essa contribuição não vai contar para nada para o segurado. E quando eu falo nada, ele não vai ser considerado nem para carência, nem para qualidade segurada e muito menos para tempo de contribuição. Hoje, se a gente pega o CNIS, a gente vê lá na parte de consolidação de informações o que foi homologado, o que foi consolidado ou não. E às vezes a pessoa está contribuindo, ou então, até mesmo o empregador está fazendo o desconto da Previdência para ela, mas não está fazendo no valor correto. E ela só vai receber essa informação caso ela venha precisar de algum benefício. Ou quando ela começar a pensar em aposentar. E aí a gente volta novamente à importância do planejamento. Porque o planejamento previdenciário ele vai mostrar essas situações. E essas situações elas tiveram uma data de delimitar essa situação. Até 13 de novembro de 2019 não há problema para alguns tipos de segurado. Empregado doméstico, trabalhador avulso e outros. Depois dessa data não importa, não importa o tipo de segurado, tem que fazer o acerto. O facultativo, então, nem se fala, porque como ele exerce um direito, ele tem que fazer a complementação em qualquer período.
nós sabemos da importância na hora de você querer um benefício, porque vai ser muito frustrante você precisar de um benefício, por exemplo, incapacidade, e na hora que você fizer o requerimento, vai lá indeferido por falta de qualidade segurada ou por falta de carência. Esses são os motivos de indeferimento mais difíceis de reverter, mas é possível reverter. Por quê? Porque a pessoa ela estava contribuindo, então na cabeça do segurado está tudo certo. E é você, advogado, que vai ver essa situação. A colega está comentando aqui que o planejamento é como um raio-x. Exatamente. O planejamento é para verificar a saúde contributiva do segurado, vamos dizer assim. Vamos ver se ele tem saúde previdenciária, para que quando ele for pedir um benefício, ele vai ter um resultado positivo. Porque nós sabemos que o INSS é um seguro, e como todo seguro, exige contribuição, e não só qualquer contribuição, ele exige uma contribuição no valor correto, tá? Então, esse valor correto é o quê? A base é o salário mínimo. É muito comum a gente pegar CNIs de segurados, quando muda o exercício, né, de um ano para o outro, há uma alteração do salário mínimo. E a pessoa que às vezes ela mesma preenche o carnê, ela continua informando o mesmo salário mínimo do ano anterior. E alguns continuam, eu já peguei situações que a pessoa continua nessa informação por 3, 4, 5 meses, até que vem no escritório e fala, mas você está contribuindo errado. E aí é um serviço que o advogado pode oferecer para o seu cliente, que é a complementação. Por quê? Porque esse serviço está disponível no sistema do meu INSS, mas o INSS ainda está se adequando para poder fazer isso até de forma automática quando for feita a complementação. E aí, nesse período, o segurado é a pessoa hipossuficiente, ela não sabe fazer essa situação, ela não sabe planejar, ela não sabe o que fazer. Porque conforme eu falei, qual o nome da nossa live? Quando complementar, agrupar ou até pagar as atrasadas, né? Essa pergunta. Ou então tem até mais uma opção. Quando usar os valores excedentes, por exemplo, a pessoa tem um valor que ela contribuiu no mês acima do salário mínimo, numa base de 2, 3 salários, e no mesmo exercício ela contribuiu abaixo do salário mínimo. Então ela pode usar o excedente. Só que falando assim, parece que o segurado pode ir lá e fazer isso. E não é tão simples, precisa da expertise do advogado. Por quê? Porque não é só simplesmente pegar de uma contribuição e pedir para jogar para outra. Você vai ter que analisar se isso vai impactar no valor. Se você mandar complementar, se isso realmente vai fazer diferença. Se você mandar agrupar, porque quando, por exemplo, você tem lá 4 contribuições abaixo do salário mínimo, tá? Um valor bem baixinho. Aí o que você pode fazer com essas 4 contribuições? Você pode pedir para agrupar, para dar o valor de uma. Mas aí você tinha 4 contribuições e passa a ter uma. Isso afeta o quê? O tempo de contribuição. Que nós sabemos também que a gente precisa de tempo, a gente precisa de carência, a gente precisa de tempo de contribuição. E essa complementação que você vai fazer, que o advogado vai analisar um CNIS para dar essa consultoria jurídica, não é somente emite a guia aqui, paga aqui, tá tudo certo. Não, há uma série de requisitos, conforme eu falei, que é a qualidade de segurado, a carência, se aquilo ali vai contar ou não para a carência. Então, quem tem a expertise é o advogado para saber disso. Nós sabemos que como a reforma da Previdência alterou, e tem sido um susto, até mesmo para advogados. Pasmem, eu às vezes atendo pessoas aqui que perguntam assim para mim, doutora, eu estou com tempo para aposentar, como é calculado? É nos 3 últimos anos? Nos 3 últimos anos é o que significa 36 meses apurado em 48 meses. Só para vocês terem ideia, essa situação ela mudou em 1998. E tem gente achando até hoje que basta aumentar nas últimas 36 contribuições que ela vai ter uma renda melhor. E
hoje, com a reforma, a gente sabe que nem a benesse de eliminar as 20 menores salários de contribuição é possível, se não for em algumas regras ou no direito adquirido. Hoje é 100% do que a gente chama PBC, que é o período básico de cálculo. Então hoje não há descarte, não há desconsideração. O descarte tem pelo artigo 26 da emenda constitucional, que é um outro assunto com relação à regra de transição, que eu já também falei aqui. Então hoje usa-se os 100% do PBC, mas incluindo salários mínimos e salários baixos. E esse cálculo vai fazer com que achate o salário de benefício, que é a média do segurado. Então a importância da gente poder pegar um CNIS e fazer o que até a colega falou, um raio-x de verificação de todas as situações. É muito ruim a pessoa achando que tem direito a um benefício, e quando ela for sozinha, ela vai receber um indeferimento que às vezes ela não vai nem saber o significado. E esse trabalho é o trabalho com o advogado que conhece a área, que tem a expertise, que pode oferecer, tá? Quem pode se beneficiar desse serviço? Todos os segurados, tá? Tanto o facultativo como o obrigatório, que eu citei aqui, tá? Só tem o detalhe, aquele que é obrigado e aquele que é facultativo a fazer, porque se ele não fizer, não vai ser nem considerado. E aí, por que tem que ter o cuidado de se ter um advogado com expertise para fazer isso? Porque uma vez feito, não tem como desfazer, é irrenunciável. Eu até trouxe aqui uma portaria que fala disso. Eu quis trazer a parte técnica para vocês. A portaria 1005, de 11 de abril de 2022, ela trouxe uma nova redação para a portaria 990, que é uma das 10 portarias, eu falo que é os 10 mandamentos do INSS com relação à IN 128. E aí ela fala assim, lá no artigo 116, parágrafo 15, né, que ela veio trazer essa mudança, o requerimento de ajustes de complementação, utilização e agrupamentos previstos no inciso 1, 2 e 3 do caput deve ser realizado pelo segurado, pelo sistema Meu INSS, por meio do serviço denominado ajuste para alcance do salário mínimo e emenda constitucional, atendimento à distância, de acordo com as orientações. Aí ele até fala, até que o sistema se adapte, é preciso apresentar o DARF para situações que são exigidas o DARF, tá? Para cada situação é exigida uma forma de acerto. E quem vai saber isso? O advogado. Isso é uma consultoria jurídica que faz com que o advogado possa atuar, ter cliente o ano todo e não depender da justiça. É uma consultoria jurídica totalmente na esfera administrativa. Então, se você não tem os olhos para isso, comece a ter, porque são muitas situações que antes ninguém tinha essa preocupação. Por quê? Porque era data a data. Pegava a data de saída e data de entrada e data de saída. Hoje não. Hoje precisa ser feito essa complementação. E tem muitas pessoas. Às vezes eu pego o CNIS aqui no meu escritório e vou lá na parte de contribuição consolidada, tá tudo zerado. E a pessoa está contribuindo. E o que significa isso? Na hora que ela precisar de um benefício, ela não vai ter. Ela vai ter um benefício indefinido. Então nós temos duas situações. Situações anteriores a 13 de novembro de 2019 e situações posteriores a essa data. Dependendo do tipo de contribuição, dependendo do tipo de segurado, vai ser feita a exigência com relação a essa complementação. E aí, na hora do planejamento, do raio-x, que vai precisar dizer o que será complementado. É um ato de vontade do segurado, ou tanto obrigatório como facultativo, porque caso contrário, o INSS não vai te chamar para falar assim, aqui está abaixo do salário mínimo, complementa aqui. O INSS não vai fazer isso. Ele disponibilizou esse serviço no sistema e cabe a você verificar, fazer a solicitação
e determinar o que você quer que complemente, o que você quer que agrupe, o que você quer pagar em atrasado. Pagar em atrasado, então, nem se fala. Porque para poder pagar atrasado, a gente sabe que quando paga atrasado não é considerado carência. E às vezes a pessoa já pega isso aqui diariamente no escritório, até mesmo advogados que enviam parcerias para mim, a cliente de parceria, a pessoa teve um deferimento numa aposentadoria por idade e o advogado que não tem realmente a expertise na área, não sabe nem dizer por quê, porque vai lá no simulado, tem 15 anos. Só que a gente precisa entender que existem requisitos básicos para cada benefício e a carência é um desses requisitos. Então, não basta ter 15 anos, não basta ter contribuído, como é que se diz? De ir lá e pagar, paga aqui, um ano aqui que está faltando. Um ano vai entrar no seu patrimônio, é seu, ninguém vai te tirar, tá? E se foi feito errado, tem inclusive como pedir devolução para a Receita. Vai demorar aí anos, uma eternidade, mas tem como. Agora, fez a contribuição pensando em ter um benefício, não vai ter. E além de ter impactado o dinheiro, ter feito a contribuição de forma equivocada, não vai servir para o objetivo que a pessoa quer, tá? Então, a complementação tem que ser feita? Tem, principalmente pós-reforma, para todos os tipos de segurado, facultativo para todos os períodos, tá? Como agrupar? O agrupar, eu falo que tem que ser com muito cuidado. Por quê? Porque você vai afetar o tempo de contribuição daquele cliente. Então, se ele tinha 4 contribuições, vai agrupar para uma, ele vai ter um salário de contribuição. E uma vez feito isso, você não tem como voltar atrás, é irrenunciável. Está lá até no site do próprio INSS respondendo essas questões. Pagar o atrasado só depois de planejamento. E eu falo, apresente para o seu cliente o planejamento como um investimento e para uma solução de problemas que fatalmente ele vai enfrentar se ele for sozinho, tá? Não deixe de fazer isso. Por quê? Porque depois que ele pagar, o INSS, o dinheiro vai para o caixa do governo, não tem problema nenhum, não vai ter problema nenhum em pagar. A pessoa pode entrar no sistema SAL, emitir a guia de pagamento, ir lá pagar e o dinheiro vai entrar. Agora, na hora daquilo ser revertido para benefícios que são elas, tá? E quando é feito essa solicitação de complementação, agrupamento, ou acerto, ou o que for, tem que acompanhar. Por quê? Porque o sistema ainda não está automatizado, o INSS está se adequando. Então, precisa verificar se no QMIS isso foi feito de forma correta, da forma que o advogado pediu. Então, é uma grande oportunidade para o advogado que está querendo um retorno mais imediato, que quer fugir da morosidade da justiça, que quer atuar na área previdenciária e já tem um retorno imediato. Você imagina quantos clientes em potencial você pode ter com esse tipo de serviço. Não, o INSS ele tem 30 dias para responder qualquer requerimento, prorrogável por mais 30 dias, desde que ele justifique. Tá? Esse é o tempo correto. Quando a gente faz um requerimento de complementação de tudo, você tem um protocolo que define a data ali. Então, o que você vai fazer? Você que vai emitir a guia, você vai pagar e fazer o acerto. Por isso que eu falo que a importância do advogado estar fazendo esse requerimento, porque o advogado ele já vai saber o que ele está pedindo. Não vai lá do NIT, preencheu a guia e pagou. Não, o advogado vai saber certamente o que ele está fazendo, porque ele planejou. Então ele vai vai requerer a complementação já com a guia paga. Então aquilo ali cria um marco
que é a DER. A partir daquilo ali não vai ter problema para a pessoa fazer o requerimento administrativo para outro benefício. Ele não vai depender dessa resposta. E o prazo dessa resposta é exatamente o que eu falei, né? INSS tem 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Nesse caminho ele pode fazer uma exigência ou pedir, solicitar algum documento, mas se é o expert, a pessoa que tem expertise para fazer, ele vai já antecipou todas essas informações. Então ele não vai ter problema, tá? E uma das coisas que eu queria também alertar, que eu tive um cliente que eu atendi essa semana, e ele trabalha, tem atividades concomitantes, inclusive atividades concomitantes também pode ser feita a complementação, não tem problema, assim como somar, né? Mas estamos falando de complementação. E aí ele dá aula numa faculdade e ele falou que ele nunca comunicou que ele já contribui no teto. Aí eu falei, então corre lá e informa para não fazer o desconto de você, porque você já contribui no teto. Está contribuindo à toa, a mais. Tem até meios de pedir para devolver. Mas é o segurado que tem que comunicar. Isso aí é só a diquinha de hoje. Então, a pessoa que contribui no teto, é possível verificar isso olhando o CNIS e já tem outra atividade no mesmo regime, essa contribuição a mais não vai reverter em nada para ela. Ela está contribuindo a mais. Então, o que nós estamos vendo aqui na live é a contribuição a menor, né, para ser validada para qualquer tipo de requerimento no INSS, tá? E isso vai depender da ação da pessoa. A colega está me perguntando aqui, quanto tempo antes de aposentar é certo fazer a complementação? Então, antes de aposentar, você já tem que verificar se é preciso fazer a complementação. Não tem que pensar em benefício antes de fazer um planejamento e verificar essa complementação. É o que nós estamos falando aqui da live. É um erro o segurado ir lá e fazer qualquer tipo de benefício, e principalmente a aposentadoria, que a gente sabe que depende de tempo de contribuição até a reforma, e após a reforma vai precisar de carência, que são os 15 anos, tá? E isso eu não estou nem falando das regras de transição. Então, há quanto tempo antes de fazer a aposentadoria? Não é nem para pensar em aposentadoria se tem que fazer a complementação. Primeiro verifica o que eu falo, arrume a casa, verifique isso com um advogado que tem conhecimento na área previdenciária e arrume a sua casa. Porque assim, a gente acha que o INSS é só para aposentadoria e não é. E se a gente precisar de um auxílio incapacidade temporário e não tiver qualidade segurada porque contribuiu a menor? E se não tiver carência, porque contribuiu a menor? E aí você, não, mas aí eu corro lá e faço a complementação. Mas aí você vai ter um problema, porque você vai ter uma data pós o fato gerador. O fato gerador, que é a doença, a aposentadoria, o ganhar o neném, que é o salário maternidade, o óbito, que é a pensão por morte, tudo tem um momento que gera uma DER. Tá? E até eu já trouxe isso na live, que teve uma decisão na TNU, que é o Tribunal Nacional de Uniformização. Eu até anotei aqui, mas eu não vou. Aqui, o tema 286 da TNU, isso diz o quê? Para fins de pensão por morte, é possível a complementação após o óbito pelos dependentes das contribuições recolhidas em vida, a tempo e modo pelo segurado facultativo de baixa renda, conforme os artigos aqui da lei de custeio, da alíquota de 5%, de 11% e de 20%, no caso da não validação dos recolhimentos. Então, o que significa isso? Dentro do exercício, até 15 de janeiro, os herdeiros, né, os dependentes, podem fazer o acerto, caso aquilo ali dê algum problema para concessão do benefício. Isso foi decidido pela TNU, tá tendo vários entendimentos divergentes, a TNU firmou esse entendimento, tá lá no tema 286, você anota aí, isso aí pode salvar muita pensão por morte. E estamos falando de complementação. E a gente tá para virar um ano aí,
Estamos já em outubro, daqui a pouco 15 de janeiro. Então toda a situação desse ano só pode ser acertada até 15 de janeiro. Então fica a dica aí. A colega está perguntando aqui, todos os clientes que chegam para você aposentado, você faz planejamento? Com certeza, assim, no meu escritório eu não vou conversar de aposentadoria se eu não fizer um planejamento antes, se eu não fizer uma análise minuciosa. E eu sempre apresento esse serviço. Quando eu digo sempre, é sempre. Por quê? Porque eu não vou falar de aposentadoria sem eu verificar todas as possíveis possibilidades de aposentadoria desse cliente. Nós sabemos hoje que existe o direito adquirido, que existem as regras de transição e que existe o sistema atual. Então, se ele já chega, isso já fez parte de algumas lives aqui, como que é o atendimento, isso a gente vai trabalhar na jornada Destravando a Previdência, igual eu falei para vocês, nos dias 10, 12, 14 de outubro, às 20 horas, a inscrição está lá na bio do meu Instagram, embaixo da foto tem um link lá, clica lá e faz a inscrição, que a gente também vai trabalhar esses assuntos. E eu falo para você, a pessoa chega aqui, ela vem na concepção dela, com o direito que ela acha que ela tem. Ela chega aqui às vezes querendo um BPC, um auxílio incapacidade e olhando toda a vida contributiva dela, fazendo esse raio-x. Eu gostei até desse termo, raio-x da vida dela, para ver a saúde previdenciária dela. Eu verifico várias possibilidades. Então eu não vou falar, e nessas possibilidades eu falo, é uma oportunidade para o advogado ter cliente o ano todo, sem depender da justiça. A justiça hoje tem dado, principalmente juizado, é unissono isso que eu estou falando. Todos os advogados que têm expertise na área correm do juizado, porque sabe que hoje o entendimento deles não tem sido favorável para o segurado. Se falar então de tempo especial, nem vou adentrar nessa seara, porque senão eu teria que ter mais meia hora de live aqui com vocês. E o objetivo aqui é eu aquecer vocês, é um pré-evento mesmo da jornada Destravando a Previdência, que vão ser nesses dias, né, 10, 12, 14 de outubro, às 20 horas. Faça sua inscrição se você quiser saber mais. A minha linha é sempre falar da prática, de falar de como você vai pegar o entendimento da TNU, ou entendimento do juizado, ou entendimento da junta, como você vai atuar na prática, porque teoria, a gente já está imerso em teoria, então temos livros, temos blogs, temos vários advogados que trazem a teoria, as leis, os artigos de lei, mas aí na prática vem toda a diferença, o que você vai fazer com isso que a gente está trazendo.